recompensas proporcionadas são um motor importante das inovações no futuro. Tem de ser, portanto, uma estrutura aberta e inclusiva. Aberta e inclusiva por contraposição a um sistema que desconfie das inovações, que atrapalhe o seu desenvolvimento, que exclua a maioria do acesso aos seus bons efeitos e apenas abra a porta a uma pequena minoria. Não tenho dúvidas de que um dos segredos da riqueza das nações está precisamente na confiança que essa estrutura básica dá aos inovadores e na disseminação que ela permite para a melhoria dos níveis de vida de todos. Em grande medida, está aqui o modo de interpretar o vasto programa de reformas estruturais que fizemos nos últimos 3 anos. Foi essa estrutura básica, nas suas múltiplas dimensões, que estivemos a reformar para levar a inovação e o crescimento da economia para um nível superior ao que tivemos nas últimas 2 décadas. Quando conjugamos tudo o que foi feito na justiça, na concorrência e regulação, na redução das rendas excessivas, no mercado laboral, no IRC, na atração de investimento estrangeiro, na educação, no sistema de aprendizagem, no mercado de arrendamento, no licenciamento, na diversificação das fontes de financiamento para a economia ou na gestão do próximo ciclo de fundos europeus, quando temos em consideração o modo como estas áreas estão relacionadas e como as melhorias numa delas afetam positivamente as restantes, percebe-se melhor que o programa de reformas estruturais foi, no fundo, uma inovação na estrutura básica que temos para acolher e multiplicar as inovações que são feitas no terreno pelos milhares de inovadores da nossa economia e da nossa sociedade. É por isso que as organizações internacionais que acompanham a evolução do nosso país e a comparam com o que se está a passar no resto da Europa e no mundo, dizem hoje que os ganhos futuros que estas reformas estruturais irão trazer e que de algum modo já estão a trazer, são o grande trunfo de Portugal nos próximos anos. Além disso, a sustentabilidade das contas públicas não é um elemento menor da qualidade da estrutura básica nacional para a inovação. Este ponto não é difícil de compreender, sobretudo num país como o nosso, que pagou com um preço elevadíssimo a irresponsabilidade nas suas políticas financeiras e orçamentais. Ninguém acredita que uma economia ameaçada pela emergência financeira possa ser o lugar adequado para a inovação como sistema. Contas públicas equilibradas, investimento público seletivo e criterioso, redução da carga fiscal e previsibilidade dessa carga fiscal são elementos indispensáveis para um ambiente geral de aposta na inovação, de investimento na inovação e de reprodução persistente dessa inovação. Por outro lado, se há algo que todos os governos, aqui ou em qualquer lugar, devem ter sempre como prioridade, é o enquadramento para que as pessoas, no exercício dos seus talentos e da sua liberdade, possam sempre dar o seu melhor. Sabemos como a frustração da expressão dos talentos e da liberdade de cada um foi um fardo pesado para o país durante muito tempo. E a crise económica que sucedeu ao colapso financeiro de 2011 só agravou. Mas agora que olhamos para o futuro, no contexto da nossa recuperação e na fase do pós-Troika, podemos e devemos insistir e fixar essa prioridade. O que implica que hoje e amanhã terá de haver uma disponibilidade política permanente para reformar, para melhorar todo o enquadramento e fazer da inovação não um fenómeno esporádico, mas também ele permanente e transversal a toda a sociedade. Parte importante dessa disponibilidade passa precisamente por um diálogo continuado com os agentes da inovação em todos os setores. Minhas senhoras e meus senhores, se me perguntarem de onde virão as inovações para a nossa economia nos próximos anos, a minha resposta é simples: não sei. Não cabe ao Governo dirigir ou presumir que consegue dirigir as inovações na economia. Cabe aos empresários, aos trabalhadores, aos investigadores, aos cientistas. Eles são os inovadores. São os agentes de criatividade, experiência e liberdade. Não é o Estado. E muito menos será o Governo. Nos próximos anos, os Governos e o Estado cumprirão o seu papel se prosseguirem os objetivos de abertura de economia ao exterior, se conseguirem atrair investimento estrangeiro para alargar a nossa capacidade produtiva, se não derem incentivos errados, como tantas vezes se fez no passado, para se abandonar a produção de bens transacionáveis ou para se desviar recursos do setor industrial e dos serviços industriais ou do agroalimentar. Estado e Governos farão bem aquilo que lhes cabe,
se olharem para as políticas sociais como políticas de investimento social, para romper com os ciclos de pobreza, para promover a mobilidade social, para, numa palavra, abrirem o mundo da inovação a todas as pessoas sem exceção, a todas as pessoas, independentemente da sua cor de pele, do bairro em que vivem, da região ou do contexto familiar de que são provenientes. Para isso, teremos de apostar na qualificação do nosso capital humano e de dar oportunidades efetivas aos nossos jovens, sobretudo aos que vêm de ambientes mais desfavorecidos. Teremos de proteger e elevar os rendimentos mais baixos dos portugueses, que não podem dispensar os apoios sociais. Teremos de reduzir as desigualdades e as injustiças sociais. No contexto de emergência dos 3 últimos anos, as dificuldades e as restrições muito apertadas a que ficámos sujeitos não nos permitiu olhar para as políticas sociais com o alcance que será possível de ora avante. Mas ainda assim, o objetivo de proteção e de aumento real dos rendimentos mais baixos foi conseguido. Num tempo de recursos muito escassos, quisemos garantir que os membros mais desfavorecidos da nossa sociedade não seriam ignorados. Fizemos essa escolha deliberadamente. Foi por isso que lançámos o Programa de Emergência Social desde o primeiro momento. Aumentámos sucessivamente em todos os anos, incluindo 2014, as pensões mínimas sociais e rurais. Foi também esse o objetivo dos diversos protocolos muito ambiciosos com as instituições sociais, num movimento de descentralização e concessão de recursos para quem está no terreno e melhor conhece as exigências das realidades sociais mais duras, tanto no apoio a carências concretas como no combate ao desemprego e à pobreza infantil. As nossas políticas ativas de emprego também foram chamadas a participar nessa tarefa. Exemplo disso foi a Garantia Jovem, que pretende abranger não só os jovens desempregados que o sistema consegue englobar, que o sistema não consegue englobar, mas também aqueles que, pelas circunstâncias da sua vida, não têm um acesso fácil aos programas de formação, aos estágios ou ao regresso à escola. É uma tarefa de grande exigência para os serviços e instituições do Estado, mas que não podemos deixar de elevar a prioridade. E para regressar ao tema que reúne aqui a APED, quantos destes jovens arredados do sistema e da sociedade não são inovadores em potência e podem acrescentar um futuro de esperança e de confiança à nossa sociedade, desde que lhes seja dada uma oportunidade digna desse nome. Por último, deixem-me registar um outro paralelo entre a vossa experiência de inovar e a atividade da governação dos últimos 3 anos. A inovação não é um puro resultado do acaso, que pode ser descrita com um simples aconteceu. É o resultado do método, da persistência, de uma visão. É o resultado de uma estratégia em que o resultado final não pode ser inteiramente antecipado, mas pode ser preparado. Nos últimos 3 anos, também tivemos de definir e levar a cabo uma estratégia. Uma estratégia que fosse capaz de resistir a acidentes de percurso e a reveses mais ou menos esperados. Uma estratégia que correspondesse a uma visão partilhada para todos os portugueses. Resistir à emergência financeira, fechar o programa de assistência e preparar o país para um futuro mais justo, mais próspero e com mais oportunidades para todos. Agora que os primeiros resultados começam a aparecer, também percebemos que não foram obra do acaso. Desejo-lhes um belo 5º Congresso e felicito mais uma vez a APED por insistir em autonomizar a sua contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade mais próspera em Portugal. É um objetivo em que todos estamos empenhados. Muitos parabéns.